Olá, pessoal. Estou aqui para trazer importantes informações sobre uma questão que afetou e afeta os agricultores em todo o Brasil, ainda que de modo diferente, que é a questão climática. Agricultores do Sul sofreram e sofrem ainda os efeitos das enchentes. Agricultores das regiões Centro-Oeste e Norte sofrem com a seca. Agricultores da região Centro-Oeste sofrem com as queimadas. O que isso tem a ver com os benefícios rurais? Quero aqui trazer para vocês essa relação do tempo de atividade rural com aquela vida que aquela pessoa desempenhou aquele período de atividade rural com a previdência. No caso das enchentes e no caso das queimadas. No caso das enchentes, nós tivemos agricultores, principalmente no Rio Grande do Sul, que as águas levaram tudo por diante. Levaram casa, maquinário, gado, suínos, frangos, e levaram muitos documentos. Documentos que, por vezes, a pessoa tinha guardado uma vida inteira, certidões, fotografias, enfim. No caso das queimadas, a mesma coisa. Queimadas que destruíram casas, destruíram documentos, enfim. Ainda mais grave no caso das enchentes, porque pegou as pessoas de maior, menos prevenidas, porque foi tudo muito rápido e as pessoas não tiveram tempo sequer de tirar a documentação. No caso das queimadas, talvez as pessoas não tivessem pensado nisso naquele momento, tivessem pensado em tirar os documentos essenciais, documentos de identificação, algum bem material, enfim, e não tivessem pensado nos documentos rurais que possam ter arquivado na sua casa. Como é que fica essa situação? Bom, aqui eu quero trazer para vocês duas questões fundamentais. Uma, o que diz a legislação sobre esses casos, e a outra é com relação a como se prevenir diante dessa situação. Mas antes de continuar, eu quero aqui te convidar para me seguir aqui nesse canal, para se inscrever aqui, para estar sempre por dentro daquilo que a gente traz aqui em termos de informações relativas a benefícios rurais, principalmente. Não apenas, mas também sobre benefícios rurais, os principais vídeos que a gente traz aqui são sobre isso. Bom, então, voltando à questão. A pessoa foi afetada pela enchente ou pelo incêndio, teve documentos destruídos nessas situações, o que ela deve fazer? Do ponto de vista legislativo, há uma regra que não se consegue comprovar tempo de contribuição sem início de prova material, tempo de serviço sem início de prova material. Tem um lado, nesse ponto, menos grave atualmente do que se fosse há 30, 40 anos atrás, que é o fato de muitas informações estarem em sistemas governamentais, em nuvem. Então, por exemplo, informações sobre a propriedade de imóveis estão lá em nuvem, então a qualquer momento você pode buscar e reconstituir certidões de registro de imóveis, escrituras públicas, certidões de nascimento, casamento, divórcio e assim por diante. Mas, com relação a outros tipos de documentos, às vezes tem maior dificuldade, principalmente em localidades em que outras instituições também foram inundadas. O sindicato foi inundado, o banco foi inundado, onde tinha um contrato, onde tinha feito um financiamento. Então, pode aí ter uma certa dificuldade de buscar essas provas. E a lei, nesse caso, ela diz o seguinte: não se computa tempo de serviço sem início de prova material, salvo caso fortuito força maior. Ou seja,
nestes casos em que há alguma exceção, alguma situação diferenciada, não há a exigência do início de prova material. Porém, não é suficiente a pessoa chegar daqui a 15 anos, pedir o benefício e alegar que perdeu a documentação na enchente, que perdeu no incêndio. É fundamental ter alguma conexão com aquela situação. Vamos falar das enchentes. Não se faz um registro de ocorrência policial da enchente, mas a pessoa pode e deve fazer agora um registro de que tinha tais e tais e tais documentos naquela residência, e não daqui a 15 anos. Se a pessoa perdeu toda a sua documentação no incêndio, também é fundamental ela fazer esse registro de ocorrência, informando que tinha tais e tais e tais documentos. Porque senão, se ela fizer esse registro de véspera, lá quando for pedir o benefício, é muito provável que o INSS vai dizer que não é um documento contemporâneo aos fatos. Tem algumas situações em que estas informações podem ser buscadas junto a órgãos públicos. Por exemplo, famílias que se utilizaram de algum valor para reconstrução, que foram beneficiadas com alguma política pública. Também informações sobre o quanto a enchente atingiu em determinado município, as localidades, um mapa geográfico, situações assim. Mas o ideal é a pessoa se antecipar e produzir essa ocorrência, que hoje, na maioria dos lugares, já pode ser feita online. Então, sei que muitas vezes o agricultor não tem essa informação, não sabe disso, mas por isso mesmo é fundamental orientar ele para que ele providencie isso, não quando vai precisar do benefício, e sim no momento muito anterior, quando o fato ocorreu. Dizia eu, aqui no Rio Grande do Sul, lá em maio, junho, não que a pessoa tem que sair agora correndo, mas também não daqui a 15 anos. Então, as enchentes já, claro, têm ainda as suas consequências, tem muitas coisas perdidas, muitas pessoas com dificuldade de reconstruir a sua vida, seu trabalho, mas já passou aquela parte inicial em que os órgãos públicos não estavam funcionando, que muita coisa estava com problemas. Então, é hora de pensar em registrar essa informação. E o quanto mais elementos e informações tiver, melhor. Onde que era a casa, onde residia, o que continha lá, enfim, toda a circunstância para que isso possa, então, servir de prova posteriormente de que, se a pessoa tinha determinados documentos, tais documentos foram consumidos, foram levados pelas águas ou foram consumidos pelo fogo. Então, fica a dica aí, reitero mais uma vez o convite para você se inscrever aqui no canal e estar sempre por dentro aí das informações previdenciárias. Um grande abraço.